O problema 4 é muito interessante. Ele trata de translação de gráficos, né? Então, a partir do gráfico de f de x, como seria calculado o gráfico de menos f de x? 2 vezes f de x menos 1. Então, claro, você não tem a f de x, você deve supor um gráfico, né? Então, para que você entenda a questão, eu vou supor aqui que a f de x seja igual a x, um gráfico bem simples, né? E o que vale para um valerá para os demais. Então veja, se a minha função é f de x igual a x, isso aqui é uma função identidade, ou seja, y igual a x. Se x é 1, y é 1, x é 2, y é 2, e assim por diante. Esta função também é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então 1 e 3 quadrantes ímpares. Ela forma 45 graus aqui. Por isso que ela é chamada de função identidade. Então veja só, se esse é o gráfico de f de x, o gráfico de de g de menos x, menos f de x, significa o quê? Que você vai inverter a posição. Então, se o x era positivo, o y era positivo. Se o x era negativo, o y era negativo. Aqui inverte, né? É o oposto. A imagem é o oposto do domínio. É assim que eu leio, tá? A imagem é o oposto do domínio, portanto está aqui. Então aquele gráfico que fazia 45 graus com o eixo x, ele fará 180 menos 45, tá? 135 graus, então ele faz isto aqui. Esta função tem o nome de função bissetriz dos quadrantes pares, ou seja, o domínio, a imagem é o oposto do domínio. Então veja, se o domínio é 1, a imagem é menos 1. Se o domínio é menos 1, a imagem é 1, sempre o oposto. Então gráficos desse tipo, tendo uma função f menos f, você faz esta inversão, tá? Ela é chamada de função bissetriz dos quadrantes pares. Tem uma simetria em relação ao eixo x. Então note, quando você multiplica por menos, você tem uma simetria, um giro em torno do eixo x. Desculpe, em torno do eixo x, está certo. Um outro exemplo, né? Vamos supor que eu tenha a função de segundo grau, f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Então note que neste caso aqui o meu a é positivo, porque a concavidade está voltada para cima. Eu tenho duas raízes, essas duas aqui, uma negativa e uma positiva. Se esse é o gráfico de f, o gráfico de g será menos isto aqui, então ele vai girar em torno do eixo x, note só. Está aqui. Observe que interessante. As raízes continuam as mesmas, né? Menos tanto, mais tanto, mais tanto. Mas aqui ela tinha um ponto mínimo, agora ela passa a ter um ponto máximo. Então ela deu um giro em torno do eixo x, certo? Então é isso que você tem que observar. No caso aqui ela girou em torno do eixo x. Então ao multiplicar por menos ela girou em torno do eixo x. Ao multiplicar por menos, né, ela girou em torno do eixo x. Então, simetria em relação ao eixo x. Não esqueça disto, ok? Tá? Então, novamente eu tenho simetria em relação ao eixo x.